Graça e muita paz. Todos nós, todo ser humano, tem lá dentro do coração o desejo de ser bem-sucedido, o desejo de realizar coisas grandes, de ser reconhecido. Nós vamos meditar um pouco hoje sobre a maneira com que Deus nos aconselha, nos ensina a como sermos bem-sucedidos, como conseguir sucesso na vida. Aqui a história nós encontramos em Josué, capítulo 1. Josué estava vivendo um momento muito delicado na história do povo judeu, o povo escolhido por Deus, em que Moisés, o líder da nação, tinha morrido, e agora então Josué é levantado pelo próprio Deus para ser o líder, um grande povo que tinha acabado de passar pelo deserto, está sendo preparado por Deus agora para entrar na terra prometida. Um povo que foi marcado por tantos problemas, por tantas situações, um povo que via os milagres de Deus, mas constantemente reclamava, murmurava, questionava. E agora então, Josué, o sucessor de Moisés, tem a grande tarefa de introduzir o povo de Deus ali na terra prometida pelo próprio Deus. E sabemos que ele só vai conseguir isso debaixo da orientação deste maravilhoso Deus. Nós vamos falar sobre ser bem-sucedido, sobre ser próspero, mas não segundo o conceito deste mundo, porque muitas vezes quando a gente fala em prosperidade, as pessoas só pensam nos bens materiais, na situação econômica. A gente vê tantas famílias ricas, com tantos bens e vivendo infelicidades, problemas de relacionamentos familiares. Vamos ver então quais são essas instruções dadas por Deus. A primeira coisa é meditar na palavra, meditar nos ensinamentos divinos, meditar naquilo que Deus quer que façamos. No capítulo 8 de Josué, no versículo 8 de Josué, capítulo 1, diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Medita nele. Essa palavra meditar é ficar pensando, ficar falando, ficar ruminando os padrões de Deus, os princípios de Deus, a lei de Deus. E para a gente conseguir meditar na palavra de Deus, a gente tem que estar cheios desta palavra que encontramos na Bíblia. Então, os passos para essa meditação. Primeira coisa, tem que ler a Bíblia. Muitas pessoas argumentam, eu não acredito, tal, mas nunca pararam para ler, para conhecer a Bíblia. A segunda coisa, estudar a Bíblia. O que esse texto que eu estou lendo, o que ele fala de Deus, o que ele fala de Jesus, o que ele fala sobre o Espírito Santo, o que ele fala sobre mim, o que eu tenho que fazer. E a terceira coisa, então, eu tenho que memorizar, decorar a palavra de Deus, ter essa palavra dentro do meu coração para poder meditar nela o tempo todo, olhando para a palavra de Deus. Tem alguma promessa de Deus para mim? Algum mandamento para a minha vida? E assim, então, eu vou meditando na palavra de Deus. A segunda coisa que eu tenho que fazer é obedecer a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que conhecem, mas não obedecem. O mesmo versículo 8, depois de dizer antes, medita nele, no livro da lei, na palavra de Deus dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então eu conheço, eu medito, eu estudo, eu aprendo. Para quê? Para obedecer. Obedecer em tudo. Em tudo. Deus manda eu fazer isso, perdoar, eu vou perdoar. Deus manda eu abençoar, eu vou abençoar. Deus manda eu dar para aquele necessitado, eu vou dar. Obedecer em tudo a Deus. Ali,
na Bíblia, em Tiago, capítulo 1, verso 22, fala para a gente não ser somente ouvinte da palavra, mas também praticante. É tão simples. Eu leio, aprendo, conheço, medito, penso na palavra de Deus e eu começo a obedecer. Eu torno praticante. E mas qual é o terceiro ponto? A terceira coisa é no início do versículo. Não cesses de falar deste livro da lei. Então eu leio, eu obedeço e eu passo à frente. Eu fico falando, comentando, eu falo para as pessoas, porque esse princípio para ser bem-sucedido não é só para mim. Para ter prosperidade é para todo ser humano. E aí eu vou compartilhando, compartilhando, compartilhando. E quando eu faço isso, eu vou aprendendo mais. Quanto mais eu aprendo, mais eu tenho possibilidade de obedecer. E depois de compartilhar, testemunhar, olha, eu era assim, eu comecei a conhecer a Deus, a palavra de Deus, eu comecei a obedecer, Deus começou a me abençoar no meu corpo, na minha alma, no meu espírito, os bens, Deus provê tudo, Ele é Deus provedor, Ele é Deus abençoador, Ele não deixa faltar nada, a família começa a ser organizada, os relacionamentos, tudo começa a dar certo, quando eu aprendo a palavra de Deus, eu obedeço a palavra de Deus e eu comunico, eu compartilho a palavra de Deus. Certamente você quer ser próspero. Que tal você começar a praticar esses 3 passos? Vai até a Bíblia durante uma parte do seu tempo, sozinho com Deus, fala com Ele, pede para o Espírito Santo, me ensine. E aí começa a obedecer. Você vai ver os frutos na sua vida. Deus vai fazendo você caminhar debaixo da bênção dele. É a melhor coisa que o ser humano pode fazer. E depois ele não guarda para si, ele começa a compartilhar. A Bíblia, em 1 Coríntios 9,16, fala que nós somos embaixadores de Deus, anunciantes, pregadores das boas novas. Evangelho significa boas novas, boas notícias. E aí a gente vai compartilhando com as pessoas. E as pessoas vão aprendendo da palavra, vão obedecendo e vão compartilhando com outras palavras. Você quer ser bem-sucedido? Eu vou ler novamente o versículo 8. Diz, não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, olha o resultado, farás prosperar o teu caminho, a tua vida, e serás bem-sucedido. É uma fórmula dada por Deus e é a única que dá certo. Vamos orar? Senhor Deus, num mundo tão complicado que vivemos, num mundo onde o ser humano, ele faz de tudo, busca em tudo para ser bem-sucedido, para ser próspero, mas encontra caminhos de ruínas, de destruição. Mas aqui hoje nós aprendemos pela Tua palavra, Senhor Deus, que possamos ter fome e sede da Tua palavra, da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E assim, Senhor, aprender de Ti cada vez mais e mais. E praticar e obedecer o Senhor em tudo. Na certeza de que teremos testemunhos maravilhosos para compartilhar com outras pessoas. E mostrar que é possível sermos bem-sucedidos, termos uma vida próspera. Só o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, pode fazer isso em nós. E eu te peço, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Seja próspero, seja bem-sucedido, colocando esses ensinamentos na sua vida e compartilhando com outros. Deus te abençoe. Um forte abraço, em nome de Jesus. Amém.